Omar Nelson Bradley foi um comandante de campo do Exército dos Estados Unidos no norte da África e na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Desde o desembarque na Normandia até o fim da guerra na Europa, Bradley comandou todas as forças terrestres dos Estados Unidos que invadiam a Alemanha pelo oeste. No final das contas, ele comandou 43 divisões e 1,3 milhão de homens, o maior corpo de soldados americanos que já serviu sob o comando de um comandante de campo dos Estados Unidos. Após a guerra, Bradley chefiou a administração de veteranos e tornou-se chefe do Estado-Maior do Exército. Em 1949, ele foi nomeado o primeiro presidente do Estado-Maior Conjunto e, no ano seguinte, supervisionou a formulação de políticas para a Guerra da Coreia, antes de se aposentar do serviço ativo em 1953. O general Bradley foi o último de apenas 9 pessoas a ocupar o posto de 5 estrelas nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Bradley, filho do professor John Smith Bradley e Mary Elizabeth Hubbard, nasceu na pobreza na zona rural do condado de Randolph, perto de Clark, Missouri. Ele frequentou escolas rurais, onde seu pai lecionava. Quando Omar tinha 13 anos, seu pai, a quem ele atribuiu ter transmitido a ele o amor pelos livros, pelo beisebol e pelo tiro, faleceu. Sua mãe então mudou-se para Moberly e se casou novamente. Bradley se formou na Moberly High School em 1910, um excelente aluno e capitão de times de beisebol e futebol americano. Bradley estava trabalhando como caldeireiro na Wabash High Road, quando foi incentivado por seu professor de escola dominical na Central Christian Church, em Moberly, a fazer o exame de admissão para a Academia Militar dos Estados Unidos, em West Point. Bradley planejava economizar dinheiro para ingressar na Universidade de Missouri, em Columbia, onde pretendia estudar direito. Ele terminou em segundo lugar nos exames de colocação de West Point, no Jefferson Barracks Military Post. O vencedor do primeiro lugar não pôde aceitar a nomeação para o Congresso, cedendo em vez disso para Bradley. Enquanto estava na academia, o foco de Bradley nos esportes o impediu de se destacar academicamente. Ele era uma estrela do beisebol e muitas vezes jogava em times semi-profissionais sem remuneração, para garantir sua elegibilidade para representar a academia. Ele foi considerado um dos jogadores universitários mais destacados do país em suas temporadas júnior e sênior em West Point, conhecido como um rebatedor poderoso e um defensor externo com um dos melhores braços de sua época. Enquanto estava em West Point, Bradley ingressou na loja maçônica local em Highland Falls, Nova York. A primeira esposa de Bradley, Mary Quayle, cresceu do outro lado da rua onde ele morava, em Moberly. Os dois estudaram juntos na Igreja Cristã Central e na Moberly High School. Moberly chamou Bradley de seu filho favorito, e ao longo de sua vida, Bradley chamou Moberly de sua cidade natal e sua cidade favorita no mundo. Ele foi um visitante frequente de Moberly ao longo de sua carreira. Era membro do Moberly Rotary Club, jogava golfe perto do handicap regularmente no local e tinha um banco de Bradley na Igreja Cristã Central. Quando um projeto de bandeira foi inaugurado em 2009 no cemitério de Moberly, o general Bradley e o seu primeiro genro e graduado em West Point, o falecido major Henry Shaw Buchanan, foram homenageados com bandeiras em sua homenagem por cidadãos agradecidos. Em West Point, Bradley jogou 3 anos de beisebol no time do colégio, incluindo o time de 1914, do qual todos os jogadores restantes no exército se tornaram generais. Ele se formou em West Point em 1915, como parte de uma turma que continha muitos futuros generais, que os historiadores militares chamaram de a turma sobre a qual as estrelas caíram. No final das contas, haviam 59 generais nessa turma de formandos, com Bradley e Dwight Eisenhower alcançando o posto de general do exército. Bradley foi comissionado na infantaria e inicialmente designado para o 14º Regimento de Infantaria. Ele serviu na fronteira entre os Estados Unidos e o México em 1915. Quando a guerra foi declarada, ele foi promovido a capitão e enviado para proteger as minas de cobre de Butte, Montana. Bradley ingressou na 19ª Divisão de Infantaria em agosto de 1918, que estava programada para implantação na Europa, mas a pandemia de gripe e o armistício impediram isso. Entre as guerras, ele ensinou e estudou. De 1920 a 1924, ele lecionou matemática em West Point. Ele foi promovido a major em 1924 e fez o curso avançado de infantaria em Fort Benning, na Geórgia. Após um breve serviço no Havaí, ele estudou na Escola de Comando e Estado-Maior em Fort Leavenworth, de 1928 a 29. Ao se formar na Escola de Comando e Estado-Maior em Fort Leavenworth, Kansas, serviu como instrutor de tática na Escola de Infantaria. Lá,
o comandante assistente e tenente-coronel George Marshall o descreveu da seguinte maneira: quieto, modesto, capaz e com bom senso, confiabilidade absoluta, dê-lhe o emprego e esqueça. A partir de 1929, ele lecionou novamente em West Point, fazendo uma pausa para estudar no Army War College em 1934. Foi promovido a tenente-coronel em 1936 e trabalhou no Departamento de Guerra. Depois de 1938, ele estava diretamente sob o comando do chefe do Estado-Maior do Exército, George Marshall. Em fevereiro de 1941, ele foi promovido ao posto temporário, em tempo de guerra, de brigadeiro-general, ignorando o posto de coronel. Este posto tornou-se permanente em setembro de 1943. A patente temporária foi conferida para permitir-lhe comandar Fort Benning. Ele foi o primeiro de sua classe a se tornar até mesmo oficial-general temporário. Em fevereiro de 1942, ele foi nomeado major-general temporário, um posto tornado permanente em setembro de 1944, e assumiu o comando da 82ª Divisão de Infantaria, antes de ser transferido para a 28ª Divisão de Infantaria em junho. Bradley não recebeu um comando de linha de frente até o início de 1943. Após a Operação Tocha, ele recebeu o 8º Corpo de Exército, mas em vez disso, foi enviado ao norte da África para ser o solucionador de problemas da linha de frente de Eisenhower. Por sugestão de Bradley, o 2º Corpo de Exército, que acabara de sofrer a perda devastadora na passagem de Kasserine, foi revisado de cima a baixo, e Eisenhower instalou George Patton como comandante do corpo. Patton solicitou Bradley como seu vice, mas Bradley também manteve o direito de representar Eisenhower. Para o comando da linha de frente, Bradley foi promovido a tenente-general temporário, em março de 1943, e sucedeu Patton como chefe do 2º Corpo de Exército em abril, dirigindo nas batalhas finais da Tunísia em abril e maio. Bradley continuou a comandar o 2º Corpo na invasão da Sicília. Bradley mudou-se para Londres como comandante-chefe das forças terrestres americanas que se preparavam para invadir a França em 1944. Para o dia D, Bradley foi escolhido para comandar o 1º Exército dos Estados Unidos, que junto com o 2º Exército Britânico formavam o 21º Grupo de Exércitos do General Montgomery. Em 10 de junho, o General Bradley e seu Estado-Maior desembarcaram para estabelecer um quartel-general em terra. Durante a Operação Overlord, ele comandou 3 corpos dirigidos aos 2 alvos da invasão americana, Utah e Omaha. Mais tarde, em julho, ele planejou a Operação Cobra, o início da fuga da cabeça de ponte da Normandia. A Operação Cobra exigia o uso de bombardeiros estratégicos, com enormes cargas de bombas, para atacar as linhas defensivas alemãs. Após vários adiamentos, devido às condições meteorológicas, a operação teve início em 25 de julho de 1944, com um bombardeio curto e muito intensivo com explosivos mais leves, concebidos de forma a não criar maiores escombros e crateras que retardassem o progresso aliado. Bradley ficou horrorizado quando 77 aviões bombardearam e lançaram bombas contra suas próprias tropas, incluindo o general Leslie McNair. No entanto, o bombardeio conseguiu derrubar o sistema de comunicação alemão, levando a sua confusão e ineficácia, e abriu caminho para a ofensiva terrestre, atacando a infantaria. Bradley enviou 3 divisões de infantaria, a 9ª, a 4ª e a 30ª, para avançar logo atrás do bombardeio. A infantaria conseguiu quebrar as defesas alemãs, abrindo caminho para avanços das forças blindadas comandadas pelo general Patton, para contornar as linhas alemãs. À medida que a expansão continuava na Normandia, o 3º Exército foi formado sob o comando de Patton, o ex-comandante de Bradley, enquanto o general Hodges sucedeu Bradley no comando do 1º Exército. Juntos, eles formavam o novo comando de Bradley, o 12º Grupo de Exércitos. Em agosto, o 12º Grupo de Exércitos havia aumentado para mais de 900.000 homens, e em última análise, consistia em 4 exércitos de campanha. Foi o maior grupo de soldados americanos que já serviu sob o comando de um comandante de campo. A recusa de Hitler em permitir que seu exército fugisse do movimento de pinça aliado que avançava rapidamente criou uma oportunidade para encurralar um grupo de exércitos alemão inteiro no norte da França. Após a tentativa alemã de dividir os exércitos americanos em Mortain, o grupo de exércitos e o 15º Corpo do Exército de Bradley tornaram-se a pinça sul na formação do Bolsão de Falaise, prendendo o 7º Exército Alemão e o 5º Exército Panzer na Normandia. A pinça do norte foi formada por forças canadenses, parte do 21º Grupo de Exércitos do general britânico Sir Bernard Montgomery. Em 13 de agosto de 1944,
preocupado com o fato de as tropas americanas entrarem em conflito com as forças canadenses que avançavam no noroeste, Bradley ignorou as ordens de Patton para um novo avanço ao norte em direção a Falaise, enquanto ordenava que o 15º Corpo de Exército se concentrasse para operações em outra direção. Todas as tropas americanas nas proximidades de Argentan receberam ordem de retirada. Esta ordem interrompeu efetivamente o movimento de pinça ao sul do 15º Corpo de Exército do general Haislip. Embora o general Patton tenha protestado contra a ordem, ele a obedeceu, deixando uma saída, uma armadilha com lacuna, para as forças alemãs restantes. Cerca de 20 a 50 mil soldados alemães, deixando quase todo o seu material pesado, escaparam pela abertura, evitando o cerco e a destruição quase certa. Mais tarde, eles seriam reorganizados e rearmados a tempo de retardar o avanço dos aliados na Holanda e na Alemanha. A maior parte da culpa por esse resultado foi colocada em Bradley. Bradley presumiu incorretamente, com base nas transcrições de decodificação do Ultra, que a maioria dos alemães já havia escapado do cerco, e ele temia um contra-ataque alemão, bem como possíveis baixas de fogo amigo. Embora admitindo que um erro foi cometido, Bradley culpou o general Montgomery por mover as tropas de Commonwealth muito lentamente, embora estas últimas estivessem em contato direto com o grande número de SS Panzer, Fallschirmjäger e outras forças de elite alemãs. As forças americanas alcançaram a linha Siegfried no final de setembro. O sucesso do avanço pegou o alto comando aliado de surpresa. Eles esperavam que a Wehrmacht alemã tomasse posição nas linhas defensivas naturais fornecidas pelos rios franceses, e não tinham preparado a logística para um avanço muito mais profundo dos exércitos aliados, pelo que o combustível escasseou. Eisenhower enfrentou uma decisão estratégica. Bradley era a favor de um avanço no Sarre, ou possivelmente um ataque de 2 ataques no Sarre e na área do Ruhr. Montgomery defendeu um ataque estreito através do Baixo Reno, de preferência com todas as forças terrestres aliadas sob seu comando pessoal, como haviam acontecido nos primeiros meses da campanha da Normandia, no campo aberto além e depois para o flanco norte do Ruhr, assim evitando a linha Siegfried. Embora Montgomery não tivesse permissão para lançar uma ofensiva na escala que desejava, George Marshall e Happy Arnold estavam ansiosos para usar o primeiro exército aerotransportado aliado para cruzar o Reno. Então Eisenhower concordou com a Operação Market Garden. Bradley se opôs à operação e protestou amargamente contra Eisenhower, contra a prioridade dos suprimentos dados a Montgomery, mas Eisenhower, atento à opinião pública britânica, em relação aos danos causados pelos lançamentos de mísseis V-1 no norte, recusou-se a fazer quaisquer mudanças. O grupo de exércitos de Bradley agora cobriu uma frente muito ampla, em regiões montanhosas, da Holanda a Lorena. Apesar de ter a maior concentração de forças militares aliadas, Bradley enfrentou dificuldades em levar a cabo uma ofensiva de frente ampla bem-sucedida, num país difícil, com um inimigo habilidoso. O general Bradley e seu comandante do primeiro exército, general Courtney Hodges, finalmente decidiram atacar através de um corredor, conhecido como Aschen Gap, em direção ao município alemão de Schmidt. Os únicos objetivos militares próximos eram as barragens de controle de cheias do rio Ruhr, mas estas não foram mencionadas nos planos e documentos contemporâneos. O objetivo original de Bradley e Hodges pode ter sido flanquear as forças alemãs e impedi-las de reforçar suas unidades mais ao norte na Batalha de Aachen. Após a guerra, Bradley citaria essas barragens como objetivo. Como os alemães controlavam as barragens, eles também poderiam liberar milhões de galões de água no caminho do avanço. Os objetivos confusos da campanha, combinados com a falta de inteligência, resultaram na custosa série de batalhas, conhecida como Batalha da Floresta de Hürtgen, que custou cerca de 33 mil baixas americanas. No final dos combates em Hürtgen, as forças alemãs permaneceram no controle das barragens, no que foi descrito como a série de batalhas mais ineptas da guerra no oeste. Mais ao sul, o terceiro exército de Patton, que avançava com grande velocidade, enfrentou a última prioridade em suprimentos, gasolina e munições. Como resultado, o terceiro exército perdeu impulso à medida que a resistência alemã se fortaleceu em torno das extensas defesas que cercavam a cidade de Metz. Enquanto Bradley se concentrava nessas duas campanhas, os alemães estavam no processo de reunir tropas e material para uma ofensiva surpresa de inverno. O comando de Bradley sofreu o impacto inicial do que se tornaria a Batalha do Bulge. Por razões logísticas e de comando, o general Eisenhower decidiu colocar o 1º e o 9º Exércitos de Bradley sob o comando temporário do 21º Grupo de Exércitos do Marechal de Campo Montgomery, no flanco norte do Bulge. Bradley ficou furioso e começou a gritar com Eisenhower: "Por Deus, Ike, não posso ser responsável perante o povo americano se você fizer isso. Eu renuncio." Eisenhower ficou vermelho, respirou fundo e respondeu uniformemente: "Brad, eu, não você,
sou responsável perante o povo americano. Sua renúncia, portanto, não significa absolutamente nada. Bradley fez uma pausa, fez mais um protesto e depois ficou em silêncio, enquanto Eisenhower concluiu: Bem, Brad, essas são minhas ordens. Pelo menos um historiador atribuiu o apoio de Eisenhower à subsequente promoção de Bradley a general temporário de 4 estrelas, em parte, um desejo de compensá-lo pela forma como ele havia sido marginalizado durante a Batalha do Bulge. Bradley aproveitou a vantagem obtida em março de 1945, após uma difícil mas bem-sucedida ofensiva realizada em fevereiro, para quebrar as defesas alemãs e cruzar o Reno até o coração industrial do Ruhr. A perseguição agressiva das tropas alemãs, em desintegração pela 9ª Divisão Blindada, resultou na captura de uma ponte ainda intacta sobre o rio Reno. Bradley rapidamente explorou a travessia, formando o braço sul de um enorme movimento de pinça que cercava as forças alemãs no Ruhr pelo norte e pelo sul. Mais de 300.000 prisioneiros foram feitos. As forças americanas encontraram-se então com as forças soviéticas perto do rio Elba, em meados de abril. No dia da vitória, o 12º Grupo de Exércitos era uma força de 4 exércitos, que somava mais de 1,3 milhão de homens. Ao contrário de alguns dos generais mais pitorescos da Segunda Guerra Mundial, Bradley era educado e cortês em suas aparições públicas. Homem reticente, Bradley foi trazido à atenção pública pela primeira vez pelo correspondente de guerra Ernie Pyle, que foi instalado pelo general Eisenhower para ir e descobrir Bradley. Pyle posteriormente escreveu vários despachos nos quais se referia a Bradley como o General do Soldado, um título que permaneceria com Bradley durante o resto de sua carreira. Will Lang Jr., da revista Life, disse: A coisa que mais admiro em Omar Bradley é sua gentileza. Ele nunca foi conhecido por emitir uma ordem a alguém, de qualquer posição, sem dizer por favor primeiro. O presidente Truman nomeou Bradley para chefiar a administração dos veteranos por 2 anos após a guerra. Ele é acreditado por ter feito muito para melhorar seu sistema de saúde e por ajudar os veteranos a receberem seus benefícios. A influência de Bradley na administração de veteranos foi responsável por ajudar a transformá-la na agência que é hoje. Ele era um visitante regular do Capitólio e fez lobby em nome dos beneficiários dos veteranos em depoimentos perante vários comitês de assuntos de veteranos do Congresso. Devido a suas inúmeras contribuições, a principal sala de conferências do secretário na sede do departamento da associação foi nomeada em homenagem a Bradley. Bradley tornou-se chefe do Estado-Maior do Exército em 1948. Depois de assumir o comando, ele encontrou um estabelecimento militar que precisava urgentemente de reorganização, equipamento e treinamento. Em 11 de agosto de 49, o presidente Harry Truman nomeou Bradley o primeiro presidente do Estado-Maior Conjunto. Depois que seu plano inicial de 1948 para expandir o exército e modernizar seu equipamento foi rejeitado pela administração Truman, Bradley reagiu aos cortes cada vez mais severos no orçamento do Departamento de Defesa do pós-guerra impostos pelo secretário de Defesa Louis Johnson. Em seu segundo livro de memórias, Bradley afirmaria mais tarde que não defender com mais vigor, em 1948 e 1949, um orçamento de defesa suficiente foi um erro, talvez o maior erro que ele cometeu nos anos pós-guerra em Washington. Em 22 de setembro de 1950, foi promovido ao posto de general do Exército, o quinto e último homem a alcançar esse posto. Nesse mesmo ano, Bradley foi nomeado o primeiro presidente do Comitê Militar da OTAN. Permaneceu no comitê até agosto de 1953, quando deixou o serviço ativo. Como presidente do Estado-Maior Conjunto, Bradley era o comandante militar sênior no início da Guerra da Coreia, quando a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul em junho de 1950. Bradley enfrentou a reorganização e o envio de uma força militar americana que era uma sombra da sua homóloga da Segunda Guerra Mundial. O impacto dos cortes no orçamento de defesa do governo Truman foi agora profundamente sentido à medida que tropas americanas mal equipadas, sem tanques suficientes, armas antitanque ou artilharia, foram empurradas pela Península Coreana até Pusan, em uma série de dispendiosas ações de retaguarda. Bradley foi o principal decisor da política militar durante a Guerra da Coreia e apoiou o plano original de Truman de reverter a agressão comunista através da conquista de toda a Coreia do Norte. Quando os comunistas chineses entraram na Coreia do Norte, no final de 1950, e repeliram novamente as forças americanas, Bradley concordou que a reversão tinha de ser abandonada, em favor de uma estratégia de contenção da Coreia do Norte. A estratégia de contenção foi posteriormente adotada pela administração Truman para a Coreia do Norte e aplicada à expansão comunista em todo o mundo.
Bradley deixou o serviço militar ativo em agosto de 1953. No entanto, ele presidiu a Comissão de Pensões dos Veteranos, comumente conhecida como Comissão Bradley, em 1955 e 56. Na aposentadoria, Bradley ocupou vários cargos na vida comercial. Suas memórias, A História de um Soldado, escrita pelo ajudante de campo Chester Hansen, que manteve um diário durante a guerra, apareceram em 1951. Uma autobiografia mais completa, A Vida de um General, uma autobiografia, em coautoria de Clay Bair, apareceu em 1983. Ele aproveitou a oportunidade para atacar as afirmações do marechal de campo Montgomery, em 1945, de ter vencido a Batalha do Bulge. Em 1º de dezembro de 65, a esposa de Bradley, Mary, morreu de leucemia. Ele conheceu Esther Buller e se casou com ela em 12 de setembro de 1966. Eles foram casados até sua morte, em 8 de abril de 1981. Bradley é conhecido por dizer: "O nosso mundo é de gigantes nucleares e crianças éticas. Sabemos mais sobre a guerra do que sobre a paz, mais sobre matar do que sobre viver."